Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos para você. E mais uma derrota, 3-2 para o Flamengo. O Santos segue a sua sina, a má fase continua, 10 jogos sem vencer, 10 jogos sem vencer, estava, contabilizado. O Flamengo é mais tímido que o Santos. O Flamengo tem mais qualidade técnica do que o Santos. O Flamengo envolveu o Santos. Parecia que o Flamengo estava treinando, fazendo um coletivo contra o Santos. E o Santos realmente não teve forças para reagir, apesar de ter feito 2 gols, Fez 2 gols, mas levou 3. O Santos errando muito, o Santos sem muita vontade, o seu principal jogador, tecnicamente falando, que é o Lucas Lima, também sumido em campo. Soteldo também não colaborou, apesar de ter jogado relativamente bem, mostrou pelo menos interesse. O Mendonça fez o gol, mas também não fez uma partida brilhante. E o Santos está aí, mais um jogo, patinando no Campeonato Brasileiro, segue na 13ª posição com 13 pontos. Dá bem da verdade que não foi o Paulo Turra que comandou a equipe, foi o interino, o Cláudio Miro, o técnico interino. E o Santos muito passivo, vendo o Flamengo jogar e trocar passes. A má fase continua, o Santos perdeu para o Flamengo, 3-2 na noite deste domingo na Vila Belmiro, a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, sob os olhares, sob o crivo de Paulo Turra, que vai tirar muitas conclusões e vai ver que vai ter muito trabalho para organizar esse time do Santos. Paulo Turra estava em uma das tribunas aí do estádio da Vila Belmiro, vazia, sem torcida, um ambiente melancólico, porque futebol é alegria, futebol é torcida, e sem torcida realmente fica complicado. O Peixe balançou as redes aí com o Mendonça e com o Rodrigo Fernandes, mas viu o rubro-negro sair vitorioso aí, contentos de Cebolinha, de Everton Ribeiro e também de Pulgar. Mais uma derrota, portanto. No meio da semana já tem o Blooming e no final da semana tem o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. O Blooming que não vale mais nada, O Santos saiu fora da Sul-Americana só para cumprir tabela. E aí não se sabe se o Santos vai com a força máxima ou vai botar os reservas, um time misto para observação de jogadores, quem sabe. Flamengo trocando passes, parecia que estava treinando, como eu falei antes, com facilidade impressionante. O Santos, por vezes, vendo o Flamengo jogar, olhando passivamente o Flamengo jogar, dentro da área do Santos muitas vezes. Mendonça fez o gol para o Santos, mas errando muito também. Mendonça, que deveria ser aí o atacante mais agudo do Santos, mas não está mostrando isso. Muitas dificuldades, muitos erros. Santos peca principalmente na marcação. A zaga do Santos aí dando muito espaço para os adversários, não só o Flamengo, já foi também contra o Corinthians, assim, o Corinthians também trocava muitos passes e o Santos, como na partida contra o Corinthians, deixando aí o adversário à vontade. Ângelo jogou relativamente bem, mas por vezes também sumido em campo. Soteldo também jogou relativamente bem, era o mais interessado talvez, mas também errando muito. O Flamengo envolvente, e os volantes do Santos perdidos em campo, tanto o Dodge como o Fernandes, que o Fernandes que foi um dos autores do gol do Santos, mas parece nervoso, parece ansioso, dando botes errados, dando cortes errados, sendo envolvido também pelo toque de bola dos talentosos jogadores do Flamengo. E o Dodge igualmente perdido em campo, perdido no setor. Luan Dias também errando, como praticamente todo o time do Santos, mas pelo menos mostrou garra, mostrou vontade. Luan Dias querendo mostrar serviço aí para o novo técnico Paulo Turra, que estava de olho, fazendo muitas anotações. Marcos Leonardo também errando muito, muito mal. Não gostei do Marcos Leonardo hoje. Lucas Barbosa
não dá nem para comentar o Lucas Barbosa, né? O Lucas Lima, que deveria ser o cabeça pensante desse time, isolado, sumido, muitas vezes quase nem se via ele em campo, né? E quando o cabeça pensante do teu time não está dando a sua contribuição, o que pode se esperar do resto? Zaga que dá muito espaço, como eu falei antes, né? Meio campo que não cria, meio campo que não organiza e ataque que erra muito, não tem condições aí de vencer o forte time, organizado time do Flamengo. Gabriel Inocêncio não foi o Gabriel Inocêncio das outras jornadas, errando muito também, né? E o Santos realmente precisa de reforços. Mas antes de vir os reforços, tem que ter algumas dispensas, porque senão o elenco fica cheio, lotado, né? Fica inchado o elenco. O Santos realmente precisa de reforços, porque o banco de reservas do Santos é realmente triste de se ver, né? Laterais, meias, atacantes de lado, zagueiros também, né? Precisa, porque saiu o Bauerman e Joaquim tá para ser negociado também, então o Santos precisa de zagueiros sim, inclusive para ser titular. Portanto, com a derrota, o Santos estacionou aí na 13ª colocação do Brasileiro, com 13 pontos conquistados, e foi o 10º jogo seguido do Santos sem vencer. Já o Flamengo subiu para a 3ª posição, entrou no G4 aí com 22 pontos e se recuperou da goleada sofrida pelo Bragantino na última rodada. O próximo compromisso do Santos será novamente na Vila Belmiro contra o Blooming, aquela partida que realmente não vale nada na quinta-feira, pela última rodada aí da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vai servir para fazer testes o Paulo Turra. E o Flamengo, por sua vez, recebe o Aucas na quarta pela Copa Libertadores. E no fim de semana que vem, né, o Santos tem o Cuiabá pelo Brasileirão. Primeiro tempo não foi tão movimentado na Vila Belmiro. O Flamengo se propôs aí a ficar com a posse, né, trocando passes, enquanto o Santos buscou atacar em velocidade com seu trio de ataque. E depois de um começo de jogo truncado, né, o Flamengo abriu o placar aos 21 minutos com o Everton Cebolinha. Após confusão na pequena área santista, o ponta aproveitou o rebote e finalizou no canto esquerdo do goleiro João Paulo. Com o gol marcado, a equipe de São Paulo passou a ficar aí tocando a bola, estava bem confortável dentro de campo, enquanto o Santos não encontrava brechas, não encontrava espaços para contragolpear. Isso mudou aos 39 minutos, quando Marcos Leonardo aciona o Soteldo em velocidade e em seguida o ponta acha Mendonça livre na pequena área para colocar para dentro, deixando tudo igual no confronto. O Santos consegue o empate. Só que, na volta do intervalo, o Flamengo volta a ficar na frente do placar com Everton Ribeiro logo aos 5 minutos da etapa complementar. O capitão rubro-negro recebeu o cruzamento de Gerson, muito bom jogador esse Gerson, subiu mais que a defesa santista e deslocou o goleiro João Paulo. O Santos empatou logo em seguida, o Santos buscou a reação aí com Rodrigo Fernandes, Lucas Lima cobrou a falta lateral, né? Messias testou a bola para a defesa de Matheus Cunha e o volante uruguaio aproveitou a sobra aí para deixar tudo igual novamente. E o Flamengo chegou novamente às redes aos 12 minutos da etapa complementar com o volante Eric Pulgar, chileno, que recebeu o passe aí do Gerson, né? Mais uma contribuição do Gerson no setor esquerdo da entrada da área e finalizou de forma cruzada, sem chances para o goleiro João Paulo, dando tintas finais para a partida. 3-2 para o Flamengo. E aí no final o Santos até esboçou uma pressão, mas não conseguiu furar aí o bloqueio do Flamengo, ficando o placar de 3-2. E a conclusão que fica, eu vou resumir numa frase só. Paulo Turra vai ter muito trabalho para organizar essa equipe e tentar fazer o Santos reagir no Campeonato Brasileiro. Quero ouvir a sua opinião, deixe no campo dos comentários. Se você gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo,
te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama sempre tem informações e análises dos santos para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.